tocava piano em festas, que ganhava concursos de beleza, que tirava fotos no pôr do sol com vestidos floridos para postar nas redes sociais da mamãe. Já eu era aquela que pintava no chão do quarto, que lia até tarde sob a luz fraca da escrivaninha, que falava sozinha tentando treinar entrevistas imaginárias para o futuro que só eu via. A bolsa de estudos internacional foi um desses sonhos que nasceu num caderno velho e, por algum milagre de persistência, virou realidade. Eu passei noites acordada traduzindo documentos, gravando vídeos de apresentação, ajustando meu projeto acadêmico. Mandei centenas de e-mails, enfrentei infinitas negativas até receber o convite para a última etapa, a entrevista presencial com o comitê de seleção da Universidade de Lyon. Era a chance da minha vida. Um único sim bastava. A entrevista aconteceria na embaixada, em Brasília, numa manhã de segunda-feira. O comitê viria da França exclusivamente para isso. Todos os candidatos selecionados estariam presentes. E eu estava entre os 12 finalistas. Só precisava chegar lá com meu projeto impresso, meus documentos e meu passaporte. Na quinta-feira anterior, deixei tudo separado sobre a escrivaninha. Revisei tudo 10 vezes, imprimi cópias extras, comprei uma pasta nova. O passaporte estava ali. Eu tinha certeza. Mas na noite de domingo, quando fui revisar pela última vez, ele não estava mais. Revirei cada gaveta, cada fresta, cada bolso de mochila. Comecei calma, depois ansiosa, depois desesperada. Esvaziei o armário, desmontei a cama, vasculhei até o lixo do banheiro. Nada. Foi quando ouvi a risada. Laura estava sentada no sofá, com uma taça de vinho, pintando as unhas como se o mundo fosse um grande salão de beleza. Ao perceber minha angústia, perguntou com um falso ar de inocência. Procurando alguma coisa, Helena? O modo como ela segurava o riso no canto da boca foi suficiente para gelar meu estômago. Meu passaporte. Sumiu. Você mexeu nas minhas coisas? Perguntei sem rodeios. Por que eu mexeria nas tuas coisas? Ela ergueu uma sobrancelha, como se fosse uma pergunta legítima. Não é como se você fosse para algum lugar, né? Fui direto ao quarto dela. Meus pais, alarmados com meu tom de voz, vieram atrás. Encontrei minha pasta de documentos embaixo da cama dela. O passaporte estava lá dentro, com uma página rasgada. Sim. Rasgada. Eu tremi. Meus dedos não obedeciam. Virei para ela, esperando qualquer reação que fizesse sentido. Mas Laura apenas bufou, como se estivesse entediada com minha tragédia. Sério que vai fazer essa cena toda? Era só um papel. Era minha vida. Gritei. Você destruiu a minha vida. Meus pais, então, finalmente intervieram. Mas não como eu esperava. Helena, pelo amor de Deus, disse minha mãe, cruzando os braços, controle esse drama. Você vive com essas ideias mirabolantes, achando que o mundo vai te salvar só porque tem um sonho idiota. Idiota? Eu fui chamada para a entrevista final de uma bolsa internacional. Meu pai balançou a cabeça com condescendência. Algumas oportunidades não são para todo mundo, filha. Aceita isso. A frase me atravessou com tanta força que eu me sentei. Literalmente, minhas pernas não aguentaram. Laura riu. Não uma risada espontânea. Mas uma risada seca, amarga, de quem saboreia o sofrimento alheio com prazer. Acorda, Helena. Você nunca foi a protagonista da história. Ela estava certa de uma coisa, naquele momento, eu não era. Eu era a figurante humilhada, a personagem apagada por uma família que jamais acreditou em mim. Mas o que ela e eles não sabiam, era que eu tinha um plano B. Eu me levantei. Não chorei. Não implorei. Apenas fui para o meu quarto, juntei as cópias digitais do projeto, redigi um e-mail de última hora para o contato que eu havia feito com uma das professoras da universidade, uma mulher sensível que, semanas antes, havia comentado sobre a ser flexível com casos de emergência. Expliquei a situação com frieza e coragem. Anexei provas. Escaneei o passaporte danificado. Enviei tudo. E esperei. Enquanto isso, Laura zombava de mim pelas costas. Meus pais me tratavam como um estorvo.
Eu parei de falar com eles. Durante semanas, fui invisível dentro de casa. Almoçava depois que todos já tinham comido. Estudava trancada no quarto. Saía cedo, voltava tarde. Até o dia em que a secretária do prédio ligou para o meu apartamento com uma voz trêmula. Dona Helena, tem um jornalista aqui embaixo, com uma equipe. Eles disseram que a senhorita ganhou um prêmio. Meu coração disparou. Eu desci. Na portaria, estavam 2 câmeras e um repórter de um grande jornal nacional. A notícia já havia saído: brasileira de periferia vence concurso acadêmico internacional após apresentar projeto que unifica arte, tecnologia e impacto social. A Universidade de Lyon havia aceitado meu projeto e, mais do que isso, decidiu me premiar com a bolsa de excelência que só era concedida em casos extraordinários. Eles tinham lido minha história, visto minha resiliência, e entenderam que, mesmo sem a entrevista presencial, eu merecia aquela vaga. Dessa vez, eu não apenas entrei, eu fui ovacionada. No dia seguinte, minha foto estampava a capa do jornal com o título: Ela não precisava de permissão para vencer. Meus pais leram a matéria no café da manhã. Laura jogou o celular contra a parede. E eu? Eu apenas sorri. Depois que minha foto saiu no jornal, o silêncio na mesa do café da manhã foi a coisa mais barulhenta que já presenciei naquela casa. Não havia discussão, nem gritos, mas eu sentia as palavras presas na garganta de todos. Elas pairavam no ar como um veneno prestes a escorrer da colher. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso vai passar. É só uma fase, como tudo que você começa e nunca termina. Não era surpresa. Ela não sabia parabenizar. Nunca soube. Nem quando tirei nota máxima no vestibular, nem quando ganhei a feira de ciências da cidade, nem quando aprendi inglês sozinha com um fone velho e vídeos legendados. Ela sempre encontrava uma forma de diminuir. Mas o que me atingiu com mais força veio de Laura. Ela estava encostada na porta, braços cruzados, olhos fixos em mim como se eu tivesse invadido algo que era exclusivamente dela. Não pense que uma notícia te transforma em alguém importante, Helena. Você só deu sorte. Sorte. É curioso como as pessoas que nunca moveram um dedo pelo seu esforço sempre acreditam que tudo foi fruto de sorte. Eu não respondi. Não porque me faltassem palavras. Mas porque, pela primeira vez, entendi que elas não mereciam explicações. Minha vida não era uma justificativa. Nos dias seguintes, minha caixa de e-mails explodiu. Convites de entrevistas, novas propostas acadêmicas, palestras. Meu projeto começava a circular entre círculos intelectuais que eu jamais imaginei alcançar. Gente que eu admirava começou a me seguir nas redes sociais. A universidade enviou uma nova passagem, um novo passaporte foi emitido com urgência pela embaixada, e minha viagem foi confirmada. Mas dentro de casa, minha ascensão parecia ser tratada como uma doença contagiosa. Minha mãe me observava com nojo contido. Meu pai começou a dar sermões longos e inúteis sobre a humildade e a respeito às origens, como se conquistar alguma coisa fosse sinônimo de arrogância. E Laura? Laura se transformou em veneno líquido. Ela começou a sair tarde da noite e voltar bêbada. Passava por mim como se eu fosse um fantasma. Fazia comentários venenosos nas redes sociais usando perfis falsos. Disse a uma vizinha, que depois fez questão de repetir para mim, que eu havia conseguido a bolsa por Andó Internacional. E o mais doentio foi quando, numa tarde chuvosa, entrei no meu quarto e dei de cara com ela sentada na minha cama, mexendo no meu notebook. Sem nem disfarçar. Pode me agradecer depois. Mandei um e-mail em seu nome cancelando uma dessas entrevistas idiotas. Você tem que aprender a se preservar. Eu perdi o controle. Pela primeira vez, gritei. Chorei. Falei tudo o que estava entalado havia anos. Que ela era cruel, invejosa, infantil. Que eu não devia nada a ela. Que não precisava mais fingir que éramos irmãs. E que, se ela tocasse mais uma vez em qualquer coisa minha, eu denunciaria tudo. Ela apenas sorriu. Você não tem nada, Helena. E não vai durar. Lá fora, ninguém vai te bajular. Lá fora, você é só mais uma garota sem sobrenome. Talvez fosse verdade.
Mas, naquele momento, percebi que preferia ser ninguém lá fora do que continuar sendo ninguém ali dentro. Dias antes da viagem, arrumei minhas malas com o cuidado de quem está deixando não apenas uma casa, mas um campo de batalha. Cada peça de roupa dobrada era um pedaço de mim que resistiu. Cada livro empacotado, uma cicatriz que eu carregaria com orgulho. E então, aconteceu o que eu já previa. Na véspera do meu embarque, minha mãe entrou no quarto sem bater. Vai sair assim? Sem conversar com a gente? Ela estava com os olhos vermelhos. Mas não era tristeza. Era raiva. Raiva por eu ter vencido sem pedir a bênção deles. Raiva por não ter voltado atrás, por não ter implorado perdão. Eu vou embora porque preciso viver, mãe, respondi com calma. Aqui dentro só existe sobrevivência. Laura está mal. Ela se sente excluída. Você está criando um ambiente insuportável. Engoli o riso. Quase sorri, juro. O ambiente insuportável sou eu? A mesma filha que foi sabotada, ignorada, diminuída? Laura sempre teve tudo. Inclusive vocês. Se ela está mal porque eu finalmente conquistei alguma coisa, talvez ela devesse olhar no espelho. Minha mãe fechou a porta com tanta força que os quadros na parede tremularam. Na manhã seguinte, enquanto o motorista da universidade aguardava no portão, meu pai apareceu com um envelope na mão. Esquece essa viagem. Fica aqui. A gente pode te ajudar. Tenho contatos, posso tentar alguma coisa por aqui mesmo. Só agora? Depois de tudo? Perguntei, já com a mão na maçaneta. Eu sou seu pai, Helena. Não. Você é o pai da Laura. Eu apenas morei aqui. Deixei o envelope fechado sobre a mesa. Era tarde demais. O avião decolou às 10 horas da manhã. Olhei pela janela enquanto a cidade desaparecia sob as nuvens. E, pela primeira vez, não senti saudade alguma. Lyon me recebeu com frio. Mas um frio que me abraçou com respeito. Os primeiros dias foram desafiadores. Eu ainda ouvia os ecos do passado. A voz da minha mãe dizendo que eu era dramática. O riso de Laura ecoando sempre que eu chorava. Mas, aos poucos, essas vozes foram perdendo força. Fui preenchida por outras, das minhas novas colegas de quarto, dos professores que me chamavam pelo nome com orgulho, dos artistas que lia meu projeto com brilho nos olhos. Ali, eu não era um erro. Ali, eu era Helena. Inteira. No terceiro mês, recebi o convite para uma palestra internacional em Genebra. Apresentei meu trabalho para mais de 1000 pessoas. Ganhei, naquele dia, o Prêmio Jovem Inovador Europeia, com direito à transmissão ao vivo pela televisão. No vídeo, apareço de vestido preto, cabelo preso, olhos marejados. Ao fundo, a legenda diz: Brasileira transforma dor em revolução social. Naquele instante, meu celular explodiu. Não com parabéns, mas com mensagens que começavam com você poderia, será que tem como, só mais uma chance. Entre elas, estava uma de Laura. Oi. Eu sei que a gente teve nossas diferenças. Mas estou passando por um momento difícil. A mamãe ficou muito abalada com tudo, e o papai está doente. Eu pensei, será que você poderia vir para casa por uns dias? A gente sente sua falta. Principalmente agora que a imprensa está comentando tanto sobre você. Seria legal para todos. Seria legal para todos. Não respondi. Ao fim daquele dia, fechei o notebook, fui até a varanda e encarei o céu de Lyon. Pela primeira vez, me senti em paz. A única coisa que me faltava, agora, era uma escolha: seguir o meu caminho, ou mostrar a eles que eu aprendi a revidar. E a verdade é que, eu não havia chegado tão longe apenas para perdoar. Recebi o convite para a conferência no Brasil com certa relutância. Não porque não quisesse voltar, eu queria. Mas queria voltar diferente. Em pé, inteira, invencível. E era exatamente isso que eu era agora. O evento aconteceria em São Paulo, numa universidade de prestígio que antes sequer respondia a meus e-mails. Eu seria palestrante convidada, com direito à tradução simultânea, camarim, motorista particular e um auditório lotado.
Meu nome aparecia nos cartazes ao lado de intelectuais premiados e cientistas respeitados. E o que mais me chamou a atenção, o evento seria transmitido ao vivo, em rede nacional. Era a deixa que eu precisava. Fui recebida no aeroporto com flores. Um rapaz da equipe me aguardava com uma placa onde estava escrito apenas, Dr. Helena M. Andrade. Li aquilo algumas vezes em silêncio. Não porque duvidasse, mas porque era delicioso saborear o nome que me dei. O nome que conquistei. A assinatura que, anos antes, minha mãe rasgaria com desprezo dizendo: isso não dá futuro. No carro, enquanto atravessávamos a cidade, vi outdoors anunciando o evento. Me vi estampada em banners, folders, redes sociais. Algumas meninas tiraram selfies comigo no estacionamento. E foi ali, naquele momento quase banal, que percebi, eu havia me tornado aquilo que Laura sempre fingiu ser. Mas eu não precisava fingir. Na noite anterior à palestra, recebi uma mensagem inesperada. Estaremos lá amanhã. Papai ainda está se recuperando da cirurgia, mas vamos dar um jeito. A mamãe quer te ver. Estamos orgulhosos. Beijos, Laura. Orgulhosos. Depois de anos ignorando meu nome, agora vinham com palmas. Eles não sabiam. Não sabiam que eu havia enviado à equipe de produção do evento um pequeno trecho inédito da minha história. Um vídeo curto, gravado com calma e precisão, explicando o que houve antes da minha bolsa. O roubo do passaporte. A destruição de documentos. A negação familiar. O público achava que era apenas um trailer institucional. Mas para mim, era bala na agulha. O auditório estava lotado. Gente em pé nos corredores. Câmeras ajustadas. Microfones presos no colarinho da minha blusa. E lá estavam eles, minha mãe com uma blusa branca elegante, sentada na terceira fileira, meu pai, abatido, fingindo cansaço como escudo, e Laura, vestida para aparecer. Como sempre. Comecei a palestra com calma. Falei sobre superação, inovação social, o papel da arte na educação. Mostrei gráficos, pesquisas, exemplos práticos. O público me ouvia em silêncio reverente. E então, respirei fundo. Antes de encerrar, quero dividir com vocês a parte da história que não está nos slides. A parte que nenhuma universidade perguntou, mas que explica tudo que me tornei. As luzes diminuíram. Na tela, começou a passar o vídeo. Era eu, mais jovem, sentada numa cadeira torta, dizendo com olhos vermelhos. Na semana da entrevista da minha vida, tive meu passaporte roubado. Por alguém da minha própria família. Minha mãe disse que oportunidades assim não eram para mim. Meu pai me chamou de pretensiosa. A pessoa que rasgou minha chance, dividia o mesmo sangue que eu. Um murmúrio percorreu a plateia. Na terceira fileira, minha mãe ficou imóvel. Meu pai passou a mão no rosto. E Laura? Laura levantou da cadeira. Mas era tarde. A tela mostrou, em sequência, as imagens do meu projeto, as manchetes da minha vitória, os vídeos das premiações. Eu não precisava acusar. A verdade falava por si. Voltei ao centro do palco. Essa não é uma história de mágoa. É uma história de escolha. Escolhi seguir mesmo com todos os sinais dizendo que eu deveria parar. Escolhi me levantar quando me jogaram no chão. E hoje, escolho contar essa história para que nenhuma outra menina duvide do próprio valor por ter uma família que não sabe amar. Silêncio. Em seguida, aplausos. Não educados, não protocolares, aplausos emocionados, de pé, demorados. Laura saiu antes do final. Minha mãe ficou paralisada. E meu pai, bom, ele olhou para o chão o tempo inteiro. Na saída, a repórter de uma grande revista me abordou. Helena, você acabou de fazer história. Tem algo que gostaria de dizer para quem duvidou de você? Sorri com calma. Espero que estejam assistindo. Porque esta foi só a primeira parte. Naquela noite, cheguei ao hotel e encontrei um envelope na recepção. Não tinha remetente. Era um bilhete, com caligrafia tremida. Você venceu. Parabéns. Mas lembre-se, nós somos sua família.
e família sempre volta. Sorri. Pelo visto, ainda não tinham entendido. Eu não tinha vencido apesar da família. Eu tinha vencido sem eles. E agora, era a hora de revidar. Voltar ao bairro onde cresci foi como atravessar um espelho e ver o reflexo invertido do que um dia fui. As ruas ainda estavam lá, tortas, esburacadas, cheias de histórias não contadas. As crianças ainda brincavam com bolas furadas, os vizinhos ainda penduravam roupas nas varandas enferrujadas. Mas algo estava diferente. Agora, todos sabiam quem eu era. Quando desci do carro preto que me trouxe direto do aeroporto, as portas se abriram como se uma celebridade estivesse prestes a pisar no tapete vermelho. Mas eu não usava salto, nem vestido caro. Usava jeans, camiseta preta e a certeza de que, pela primeira vez, eu entrava ali não como alguém que sonha, mas como alguém que realizou. Meu projeto de arte e educação seria implementado oficialmente na escola municipal do bairro. O mesmo lugar onde, anos atrás, fui chamada de a nerd inútil por colegas e de a sonhadora demais por professores cansados. Dessa vez, fui recebida com flores, abraços, palmas. A diretora chorou ao me ver. Uma das merendeiras me puxou num abraço que me desmontou por dentro. Eu sempre soube, menina. Sempre soube que você era diferente. Eu engoli o choro. Mas quando entrei na sala de aula onde um grupo de meninas pintava um mural inspirado no meu projeto, não aguentei. Chorei. Chorei como se estivesse lavando os anos que passei em silêncio. No dia seguinte, os jornais noticiaram a iniciativa. Filha da periferia retorna ao bairro para revolucionar o ensino. Minha imagem ao lado das crianças estampou capas de revistas, timelines de celebridades, editoriais de opinião. E foi então que o telefone tocou. Laura. Não atendi. Minutos depois, uma chamada de vídeo da minha mãe. Também ignorei. E então veio a mensagem. Você está negando sua própria família enquanto posa de boa samaritana para o mundo? Que tipo de pessoa faz isso? Ah, o velho argumento emocional. Respondi com uma única frase. A boa samaritana nunca foi agredida por quem dizia mala. Eles tentaram todos os caminhos. Minha mãe apareceu na escola no terceiro dia do projeto, fingindo entusiasmo, querendo falar com a diretora. Disse que era a mãe da Helena, como se isso fosse uma medalha. A diretora me chamou em particular e perguntou se podia recebê-la. Pode sim. Como visitante. Mas ela não tem qualquer relação com o projeto. A diretora piscou. Entendeu. E conduziu minha mãe como se conduzisse uma desconhecida. Na saída, ela me esperava na calçada. Helena, pelo amor de Deus, para com isso. As pessoas estão começando a comentar. Está nos jornais. Você está nos envergonhando. Não estou envergonhando ninguém, respondi. Estou apenas dizendo a verdade que vocês esconderam por anos. Agora está incomodando? Ela se aproximou, voz trêmula. Seu pai precisa de ajuda. A cirurgia foi cara. A pensão atrasou. Laura perdeu o emprego. Você tem condições agora. Não custa nada. Custa tudo, interrompi. Custa minha paz. Minha história. Minha dignidade. E eu já paguei esse preço por tempo demais. Você tem obrigação. Eu ri. Um riso seco. Eu não tenho obrigação nenhuma com quem me abandonou, sabotou, e depois tentou sugar meu nome como se fosse propriedade da família. E mais, estou registrando tudo. Cada abordagem, cada chantagem, cada tentativa de aproximação. Isso agora é público, mãe. Bem-vinda ao meu mundo. 2 dias depois, uma carta anônima chegou ao evento, acusações infundadas, insinuações sobre meu projeto, sugestões de desvio de verba. Um panfleto apócrifo foi deixado em várias casas do bairro, com minha foto rasurada, frases maliciosas, links falsos. Eu sabia de onde vinha. Laura. A mulher que dizia se importar com a reputação da família agora me expunha como uma criminosa. Mas ela cometeu um erro. Ela usou um computador da empresa onde havia conseguido um cargo por indicação. E o IP foi rastreado facilmente.
Enviei a denúncia para o setor jurídico da instituição. 2 dias depois, Laura foi demitida por justa causa, sob acusação de uso indevido de sistemas corporativos. Meus pais me ligaram no dia seguinte. Você destruiu a sua irmã. Gritou meu pai, tossindo no meio da frase. Não, respondi, fria. Ela se destruiu. Eu apenas mostrei a verdade. Enquanto o projeto ganhava visibilidade, decidi criar um canal no YouTube. Chamei de Arquivo de Voz, onde contei minha história completa, com detalhes, datas, provas. O vídeo viralizou. Mais de 1 milhão de visualizações em 2 dias. Recebi centenas de mensagens de jovens que passaram por situações parecidas. Meninas que foram silenciadas, humilhadas, desacreditadas dentro das próprias casas. Mas também recebi ameaças veladas. Mensagens anônimas. Ligações em horários absurdos. E uma carta. Escrita à mão. De Laura. Você venceu, ok? Quer que eu diga isso publicamente? Que rasteje aos seus pés. Parabéns, Helena. Você é a mocinha da história. Só não esquece, mocinhas também caem. E você vai cair. Eu queimei a carta. E sorri. Na semana seguinte, fui entrevistada ao vivo em um dos maiores programas da televisão brasileira. O apresentador me olhou nos olhos e perguntou: se você pudesse falar agora com aquelas pessoas que te negaram apoio, que te chamaram de inútil, que sabotaram a sua bolsa, o que você diria? Pensei por alguns segundos. E então falei, olhando direto para a câmera. Eu diria que vocês não me definem. Que suas palavras foram armas, mas eu aprendi a construir escudos. Que hoje eu sou mais do que vocês jamais permitiram que eu fosse. E que a única coisa que herdei dessa família foi a certeza de que eu nunca quero ser como vocês. O silêncio voltou a reinar na casa dos meus pais. Mas agora não era mais uma arma. Era consequência. Os vizinhos cochichavam. As tias sumiram das redes. E Laura, Laura desapareceu por algumas semanas. Até que uma nova mensagem chegou. Estou sendo processada. Perdi tudo. Preciso de ajuda. Só você pode. Apaguei antes de terminar de ler. Eu não sou salvadora. Eu sou sobrevivente. E agora, estou do outro lado da história. A mensagem chegou numa sexta-feira à tarde, enquanto eu terminava a última revisão do meu livro. Programa Encontro com a Família. Convidados especiais: Helena M. Andrade e seus pais. Tema: Reconciliação em tempos modernos. Transmissão ao vivo em horário nobre. Eu não havia aceitado nada. Nunca autorizei meu nome. Mas bastou mais uma busca e descobri: Laura havia enviado o pedido em meu nome. Forjou um aceite. Ela, agora em decadência total, estava tentando me colocar frente às câmeras com o objetivo de me expor. Ou, quem sabe, me forçar a estender a mão. Pelo menos em público, como ela mesma escreveu em outro bilhete não solicitado. O objetivo era um só: recuperar um pouco de dignidade na sombra do meu nome. Mas essa sombra não os acolheria. Ela os engoliria. O produtor do programa me ligou. Helena, estamos com o roteiro pronto, mas queríamos confirmar se realmente deseja que as perguntas sejam lidas da maneira como indicou. Algumas delas são pesadas. Desejo. Palavra por palavra. E sem cortes. Entendido. Na noite da gravação, a plateia estava cheia. Luzes, câmeras, sorrisos educados. A apresentadora, uma mulher respeitada, me cumprimentou com carinho. Ela sabia da história. Tinha lido cada linha do meu manuscrito. E estava comigo. Não com falsos sentimentalismos, mas com a força de quem compreende o valor da verdade nua. Meus pais entraram primeiro. Sorrisos tensos, mãos dadas, roupas cuidadosamente escolhidas para parecerem modestos e respeitáveis. Laura, claro, não estava. Ninguém quis ela ali. Nem mesmo o programa. O escândalo recente, a tentativa de fraude no projeto social, havia queimado sua imagem em definitivo. Então chamaram meu nome. O público aplaudiu de pé.
Eu entrei com calma, sem me curvar. Sem acenar demais. Apenas sentei. Firme. Presente. Intocável. A apresentadora iniciou com um tom suave. Helena, depois de tudo, por que aceitou vir? Porque há histórias que precisam de um ponto final dito em voz alta. O público silenciou. Você tem algo a dizer para os seus pais? Olhei para eles. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai tentava parecer emocionado, mas seus dedos estavam inquietos. Eles sabiam o que viria. Talvez esperassem um pedido de desculpas. Talvez esperassem que eu chorasse, que revivesse o passado como uma filha arrependida e frágil. Mas eu não era mais aquela garota. Eu era a mulher que sobreviveu à fome emocional. A filha rejeitada que se fez nome. Vocês me chamaram de exagerada, de ingrata, de sonhadora inútil. Rasgaram meus sonhos. Roubaram minha chance. Me deixaram sozinha. E agora querem que eu finja que nada disso aconteceu? Que o mundo esqueça. A câmera se aproximou do rosto da minha mãe. Ela tentava conter as lágrimas. Eu não estou aqui para perdoar. Estou aqui para encerrar. A apresentadora interveio com tato. E se eles estivessem sinceramente arrependidos? Suspirei. Arrependimento que só aparece quando a fama envolvida não é arrependimento. É estratégia. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aplausos isolados começaram. E então vieram todos. Após o programa, meus pais tentaram se aproximar. Pediram para conversar em particular. Eu neguei. A repórter do canal me seguiu até o camarim, emocionada. Você inspirou milhares de jovens hoje. Eles viram que é possível dizer não para quem te destruiu. Esse era o objetivo, respondi. Mostrar que sobreviventes também têm direito de cortar laços. Que amar quem nos feriu não é obrigação. E que o verdadeiro recomeço, às vezes, exige portas trancadas com chave e cadeado. No dia seguinte, a internet estava em ebulição. O trecho da minha fala viralizou. Tags como hashtag não volto, hashtag Helena tem razão, hashtag sobrevivente não é obriga dominaram as redes sociais. Jovens contaram suas histórias. Mulheres enviaram vídeos com lágrimas e força. Homens pediram desculpas públicas a filhos e filhas que antes ridicularizaram. A sociedade havia ouvido. E escolhido um lado. O meu. Alguns dias depois, recebi uma proposta de contrato milionário para transformar minha história em minissérie. Aceitei. Mas com uma cláusula clara. Os nomes verdadeiros serão mantidos. As ações, retratadas com fidelidade. Nenhuma suavização. Nenhuma falsa redenção. A produtora hesitou. Isso vai causar revolta. Eles podem tentar te processar. Eu tenho todas as provas. E mesmo que não tivesse, estou pronta para qualquer tribunal. No lançamento do livro, numa livraria lotada, fui questionada novamente. Helena, você não sente nem um pouco de compaixão por sua família? Sorri. Sinto. Mas não é suficiente para apagar a história. E não existe amor suficiente que me faça voltar para o lugar onde me ensinaram a me odiar. Fechei o livro. Levantei. O auditório aplaudiu de pé. Hoje, moro na Europa. Tenho minha própria fundação. Apoio jovens rejeitados, abandonados, calados dentro das próprias casas. Criei bolsas, cursos, moradias temporárias. Dou voz a quem um dia só ouviu silêncio. Meus pais tentaram me ver novamente. Enviei a resposta por escrito. Vocês foram a origem da minha dor. E da minha força. Mas não fazem parte do meu presente. Nem farão parte do meu futuro. E eu não volto. Porque quem me quis pequena, jamais me verá gigante de perto. Assinei. Enviei. E nunca mais ouvi falar deles. Hoje, quando olho no espelho, vejo algo que nem eu, na infância, imaginava, uma mulher completa. Não porque venceu o mundo. Mas porque venceu a própria casa. Porque não foi moldada pela violência emocional.
porque entendeu que romper é às vezes o maior ato de amor próprio. E se alguém me perguntar: você tem família? Eu respondo, sem hesitar: eu tenho uma história. Mas família, eu construí do zero. E ela começa comigo. Fim.